Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. E essa semana tem vários testemunhos para contar para vocês, viu? Vamos ao primeiro. Esse primeiro me deixa tão feliz, vocês não têm ideia. Domingo, lá no culto, eu coloquei uma música, em um determinado momento lá do culto, eu coloquei uma música chamada Levanta e Anda. Levanta e Anda. Foi quando o apóstolo Pedro e João encontraram um paralítico sentado pedindo esmolas. Pedro respondeu para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Essa é a música. Aí, queridos irmãos, eu estava tocando a música e eu cantando uns trechinhos, baixinho ali no púlpito, e aí o Espírito Santo me deu uma palavra. A palavra que ele me deu, ele falou assim: você já levantou muitas pessoas. João Antônio, servo meu, até hoje você não, nas suas orações, você não levantou nenhum paralítico, nenhum cadeirante. Você não fez um cadeirante levantar. Mas você levantou durante todos esses anos muitas pessoas. Mas aonde foi que eu levantei as pessoas? Foi na libertação espiritual, nas curas, na palavra, nos louvores, em bênçãos no geral. Quantas pessoas estavam passando por momentos espirituais, com depressão profunda, já tentando suicídio por várias vezes, morrendo, e eu expulsei os demônios em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a pessoa foi liberta e hoje vive. Pessoas que tiveram câncer, algumas foram curadas de câncer. Até HIV, a AIDS, tive pessoa na igreja que foi curada de AIDS. Quantos outros tipos de doenças, quantas e quantas libertações. Problema de feitiçaria, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de maldição. Quantas foram quebradas em nome de Jesus e as pessoas levantaram. E aí, queridos irmãos, acabou a música, eu me dirigi na frente da igreja e fui contar o que o Espírito Santo me falou, que eu havia levantado muitas pessoas. Irmãos queridos, nessa hora eu entrei em oração de línguas. Eu desabei a chorar aquele choro, gemido inexplicáveis. O Espírito Santo confirmando, queridos irmãos. O Espírito Santo dá testemunho que o nosso Senhor Jesus e Ele me fizeram um apóstolo verdadeiro. E os testemunhos todos nesses 17 anos são a prova de tudo que aconteceu. Jesus está na minha vida, Espírito Santo habita em mim e o Pai me ama. Amém. Eu estou muito feliz. Queridos irmãos, lá na igreja estava participando do culto um homem que conhecia daquela cidade, sabe? Aí lá no finalzinho do programa, devido a todas essas coisas que tinham acontecido, né? Ele levantou a mão e falou assim: olha, eu vou contar um testemunho. Há alguns anos atrás, a minha prima, ela tinha um câncer. Ela é lá de Suzano. Ela tinha um câncer. E eu passei o seu contato para ela e você orou por ela. E o câncer sumiu e ela foi curada. Ela foi curada de câncer através de oração pelo celular. Amém? O homem continuando falando, eu também mandei uns anos atrás, um homem, um pai, trazer o seu filho, um jovem, um adolescente, que estava com problema de ataques de espíritos malignos. Ele estava sendo possuído por espíritos malignos. E estava doente. E ele foi até a minha casa e eu orei pelo filho dele. O filho dele foi liberto. E o filho dele hoje já tem 20 anos, está trabalhando aí na cidade. Amém? Mais uma libertação espiritual. Vamos lá.
No meio da semana, foram duas mães levar duas crianças para que eu as consagrasse, em nome de Jesus, para Jesus. Uma menininha tinha 10 meses e o menininho era recém-nascido, talvez uns 20 dias, recém-nascido. Aí eu levei elas para dentro da igreja, consagrei as duas crianças, entreguei as duas crianças, a menininha e o menininho, para Jesus nosso Senhor. E vocês devem fazer o mesmo, viu? Levar suas crianças para serem consagradas a Jesus Cristo nosso Senhor, o único que é digno. Amém? E aí, queridos irmãos, a mãe da menininha, ela é uma que eu já dei testemunho para vocês aqui de muitos anos atrás, que uma filha dela, que já é hoje adolescente, foi levada para lá para ser liberta de um tipo de uma lepra que estava sobre ela. E ela já foi liberta, tá uma mocinha hoje. Mas a menininha de 10 meses começou a dar lepra também, agora. E o Espírito Santo me arrepiava tanto desde a hora que eles chegaram lá. Aí eu orei, pedi ao Espírito Santo e dei ordem aos demônios para libertar essas crianças. Porque até o menininho recém-nascido, ele também não estava dormindo direito. Para que os demônios nunca mais tocassem sobre essas crianças. E logo eu vou falar sobre essa menininha, porque deixa passar uns 10 dias aí e eu vou dar testemunho para vocês da libertação e da cura dessa criança, essa criancinha de lepra, tá bem? Amém. Olha, mais um motivo porque essas duas foram até me procurar na igreja. Porque a irmã mais nova, eram duas irmãs, são duas irmãs. A irmã mais nova, há um ano e pouco atrás, ela foi até a igreja junto com a irmã e triste, chorando, tinha acabado de sair de Santa Casa. Por quê? Porque ela havia perdido, já era a segunda criança que ela ficava grávida e a criança não vingava. E tinha um sentido, uma razão por isso. Era maligno. A criança ela começava a ficar grávida, a criança começava a crescer na barriga e depois ela perdia a criança. Quando ela foi na igreja um ano e pouco junto com a irmã dela de muita fé, viu? Eu disse para ela assim: o inimigo tirou 2 vezes a criança, mas você vai ficar grávida de novo e essa criança ele não toca mais. Essa criança pertence a Jesus. E aí, queridos, ela foi embora. Tempo depois, ela ficou grávida de novo. E agora, não sei se eram 7 meses, 8 meses, acho que uns 8 meses, eles voltaram de novo na igreja, já ela grávida, e só que ela trouxe um problema para mim. Disse que estava tendo vazamento de água na bolsa. E ainda não chegou a hora da criança nascer. Eu orei, pus minhas mãos sobre ela, abençoei e disse: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E elas foram embora. No dia seguinte, ela foi internada. Ela foi para Guaratinguetá, ficou internada 10 dias. 10 dias. Porque o líquido foi praticamente quase tudo embora. E aí, sabe que foi o testemunho que ela deu, queridos irmãos? É que nesses 10 dias que estava lá, já praticamente sem água na bolsa, a bolsa fechou e começou a brotar a água. E a bolsa começou a crescer novamente onde estava o neném. Isso só Deus pode fazer, ninguém mais. E a criança nasceu no dia certo que a médica tinha que fazer a cirurgia, o parto. No dia certo. E é esse menininho que foi levado para consagrar. Um milagre lindo, queridos irmãos, lindo. Aquilo que é de Deus, o inimigo não toca, queridos irmãos, não toca. Essas crianças agora são de Deus. Elas foram consagradas a Jesus. Vocês acreditam? Explica. Pergunta para o médico se tem condição.
A bolsa é que nem uma bexiga. Você pega uma bexiga e enche de água. Aí você dá um furinho na bexiga e a água vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tem solução para a bexiga? Mas não tem. De repente, o buraquinho fecha e começa a brotar água dentro da bexiga novamente. Assim aconteceu com essa mãe e nasceu esse menininho. Em nome de Jesus. Amém.